Salve galera, tô testando um formato novo aqui no canal, então eu vou começar a fazer uma série de aulas, barra clínicas, barra estudos, que é mais coisas que eu estudo aqui dentro do meu dia a dia para evoluir como jogador e para eu poder montar isso em raciocínio, poder evoluir o meu conhecimento sobre o jogo e também passar ele para frente e enfim, a gente se ajudar a evoluir juntos assim, então utilizem bastante os comentários. Elogios, críticas, sugestões são super bem-vindas. Nessa primeira aula eu queria falar sobre como impactar o jogo do seu time, como ganhar jardas para ele, sem ao menos você tocar na bola, né? Sem você precisar tocar na bola. Bom, antes de mais nada, oi, eu sou o Gabriel Cantagesso, sou atleta de flag football. Se você está chegando por aqui, já se inscreve, já deixa o seu like. Eu jogo flag desde 2021, comecei na escolinha do Cannibals e jogo competitivamente desde 2022, tá? A ideia, como eu já disse, é que eu aprenda realmente meu conhecimento através das pesquisas dessas aulas. Então eu consegui crescer bastante. Só de criar um raciocínio, um método para poder trazer esse conteúdo. Então a ideia também é que a gente consiga falar sobre diversos assuntos do jogo e principalmente o foco aqui é como os wide receivers conseguem impactar o jogo do time como um todo. Então a gente vai ter muito conteúdo voltado para essa posição e qualquer coisa também. Bom, pequenos mantras que eu gosto de levar, então vou trazer aqui para essas aulas. Então, seja coachable, isso é inegociável. Tenha em mente que tem pessoas à sua volta. Você também não precisa ficar preso num mar de egoísmo e de autocentralização. Né? Então, você é capaz de aprender com os outros e é capaz de aprender com você mesmo, mas desde que você saiba que você está em processo de treinamento. Então, um atleta de flag football, um atleta no geral nunca está 100% pronto, né? Acho que ele está sempre em desenvolvimento, então passa existe a necessidade, na verdade, de você entender que você ainda está no processo de treinamento. Então, seja coachable, esteja aberto ao processo de desenvolvimento. Bom, a gente, antes de mais nada, né, a gente quer sair daqui menos burro do que entrou. Então, eu vou usar bastante esse chartzinho, essa luzinha virtual. Então pensa que, cara, a gente está num buraco. A gente está aqui, certo? A ideia é que o conhecimento não necessariamente nos tire desse buraco, mas que deixe a distância entre sair desse buraco um pouco menor. Então, se a gente sair daqui menos burro do que entrou, pô, tá ótimo, né? Deixa eu... Para poder começar a falar sobre como ganhar jardas sem tocar na bola, a gente precisa falar do ego do recebedor. Que o recebedor sempre quer ser target, o recebedor ele sempre quer ser alvo, fazer o touchdown, correr suas jardas, mas eu sei que no fundo, você sabe que você talvez deveria receber todas as bolas, que você talvez deveria ser aquele target naquela jogada contestada, porque você seria o melhor alvo, porque você conseguiria desempenhar da melhor forma, mas isso é mais confiança ou isso é ego? Porque você não vai receber todas as bolas, você não vai receber todos os targets e querer ter 100%, né? Não 100%, né? 100% acho que é um número muito bizarro, mas não querer entender que talvez você precise fazer um trabalho sem a bola, ele é fundamental para que você desenvolva seu jogo. Você não vai receber sempre todos os targets. Começa por aí e começa a se perguntar se você está cruzando o limite da confiança e sendo um pouquinho egoísta, né? E quanto mais a gente assimilar essa ideia que a gente impacta o jogo recebendo, óbvio, mas também sem necessariamente receber a bola, a gente consequentemente vai conseguir fazer com que o time desenvolva melhor. Então, seu highlight não necessariamente precisa ser um touchdown bizarro, mas pode ser uma abertura de espaço, uma pick play executada, ou então um espaço que você abre no campo para uma rota se desenvolver. Então, tenha isso em mente também. Com isso em mente, a gente vai focar em duas coisas aqui nessa microaula. Então, a gente pensar de forma mais ampla em como impactar o jogo e usando isso a gente vai usar duas abordagens, né? As pick plays e as jardagens. Antes da gente entrar mais de cabeça nessas duas coisas, a gente vai falar um pouquinho de desenhos de jogadas e os seus objetivos. Então, as jogadas eles têm diversos objetivos dentro do seu playbook, né? Então, a gente pode atacar os espaços defensivos, desenvolver um sistema de jogo, controlar estímulos, proporcionar vantagem numérica, sobrecarregar um lado, etc. Tudo pode ser considerado um objetivo primário dessa jogada, né? Então, quando se desenha uma jogada, o seu head coach, o seu coordenador ofensivo, ele tem um objetivo com aquilo, seja abrir um espaço específico, atacar um matchup e etc. Então, dentro desses objetivos, a gente tem duas ações muito importantes no flag, né?
que para a gente chegar nesse desenho e no que nós queremos atacar, a gente tem duas ferramentas, vamos dizer assim. Que a gente precisa abrir espaço e gerar o confronto 1 para 1 após o catch, principalmente. Vamos começar falando das pick plays, né? As pequenas aberturas, mas com impactos gigantes. Então a gente tem o princípio da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E basicamente a gente quer se colocar na frente do defensor, bloqueando sua ação contra um companheiro de time. Então pensa que a gente tem aqui, vamos para a nossa lousinha. A gente tem... Vou montar aqui. A gente tem uma defesa. Acho que aqui é a câmera. Calma, vou pegar aqui embaixo. A gente tem uma defesa aqui. Vamos supor que estão todos alinhados. Tá, vai ficar meio feio mesmo, mas o importante é passar a ideia. Então aqui a gente tem um ataque também. Aqui. Fechou? Então a gente quer se colocar na frente do defensor de alguma forma, correndo rotas, né? Para que esse cara aqui não consiga gerar uma ação contra o meu companheiro, que pode estar fazendo uma rota mais baixa, vamos supor aqui, né? Vamos supor nesse desenho de jogada aqui. Vamos botar uma fly aqui para levar esse cara. Talvez uma clear out um pouco mais longa aqui. Então a gente tem esse desenho de jogada. Esses caras aqui, provavelmente eles vão afundar com as minhas rotas um pouco mais profundas. Eu tenho uma hit aqui que serve de, entre aspas, bloqueio para esse cara. Esse cara aqui ele não vai conseguir chegar porque ele vai ter que se desvencilhar de mim. E aí a gente volta no princípio da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então a gente quer gerar essa vantagem numérica dentro desse desenho de jogada. E não necessariamente a gente pode ter essa jogada acontecendo nas jardas iniciais das rotas, tá? Então a gente pode ter uma pick play de segundo nível que é chamado. Então a gente tem aqui, pode pegar a cor certa e também o espaçamento certo. Então vamos supor que a gente tem uma defesa aqui. De novo a nossa defesinha. A gente tem o nosso ataque. Tá? E show. Vamos desenhar as rotas dos nossos camaradas aqui. Então a gente tem uma flat aqui desses... Opa, foi muito grande, calma aí. Tá, mas uma flat desse slot. Vamos chamar slot barra center. A gente tem uma fly aqui. Mas a gente tem uma post to win aqui, que não cruza o meio. E tem uma corner para cá. Então vamos supor que a gente tem esse desenho de jogada. A pick play ela não necessariamente vai acontecer nesse primeiro nível, né? Não vai ser nessas jardas iniciais aqui. Mas ela vai acontecer aqui. Quando esse defensor afundar com essa fly. Esse também, que até então vão ser duas flies, né? Vão ser duas verticais. E aí, dependendo do posicionamento defensivo, a gente vai entender em quem a gente vai bloquear. Então, se esse defensor aqui... Então, eu vou usar o vermelho para mostrar esse segundo momento da rota. Se esse defensor aqui, esse OD, estiver aqui. Estiver aqui, em vermelho. Ficou bom pra caramba. Estiver aqui em vermelho. E esse defensor, esse ID ficou aqui. O que vai acontecer? Você vai querer que esse cara aqui é o nosso recebedor. Esse cara vai bloquear esse defensor com a sua rota, vai inviabilizar ele de atacar essa rota do meu aberto. Porque ele vai ter vantagem de espaço para que esse defensor não chegue nele. Então é mais ou menos isso assim. Acho que por enquanto está um pouco confuso. Eu também estou me familiarizando com os desenhos.
mas é mais ou menos isso. Fechou? Então acho que fechou, acho que a grosso modo é isso. Então, pequenas vantagens, pequenas aberturas e pequenos bloqueios que geram impactos e ganhos gigantes pra gente. Aqui eu vou trazer um pouco mais de exemplos, tá? Exemplos mais práticos de como isso pode impactar. Aqui é da semifinal da última superfinal. Então a gente tem um jogo aqui da RFA e do Ghosts. E a gente vai ter um exemplo de pick play. Então eu vou ver se eu consigo abrir full screen. Deixa eu ver. Calma aí, voltou. Calma. Vai lá pro final. Aqui, eu quero que vocês reparem no lado esquerdo dessa jogada aqui, a combinação dos recebedores do Floripa Ghosts. Como eles vão criar essa vantagem. Jesus Maria José, peraí. Tem um Ctrl Z? Show. Como esses dois carinhas aqui, eles vão criar vantagem de espaço contra os defensores do RFA. Então eu vou dar play e depois a gente volta aqui de novo. Aqui. Olha como esse recebedor aqui, o slot, o Nico, ele praticamente faz a rota já olhando esse defensor aqui. Que eu vou sinalizar. Ele já sai meio que olhando aqui. Porque pelo posicionamento defensivo a gente tem um defensor aqui que também não vai ocupar esse espaço deixado. E o Nico sabe que se ele bloquear esse cara, a gente tem uma rota entrando aqui quase que sem marcação. E aqui também a gente pode ver pelos olhos do QB que ele tá vendo como esses caras estão interagindo entre os defensores. Então se você ver o olhar do Kiyoshi, ele já está aqui procurando esse espaço imediato. Aí eu vou tirar a galera aqui para a gente poder ver a jogada. E olha como não necessariamente foi no espaço imediato. Porque também provavelmente existiu a preocupação desse outro defensor aqui que estava ainda à espreita, que poderia causar um problema nessa pick play. Voltou, peraí. Voltou legal. Aqui. Nesse exato momento que esse cara... Deixa eu voltar com a luzinha. Nesse exato momento que esse cara vai pro fundo, o Kiyoshi já tem a resposta que ele precisa. Esse cara tá com vantagem cinética até. Porque, além do espaço, ele tem todo esse campo aqui para explorar e é o que acontece na jogada. Bola, ganho de jardas depois da recepção, que é muito importante também. Mais um exemplo do jogo. Aqui eu quero que vocês reparem, não necessariamente foi o lado da leitura e o lado da execução do Kiyoshi, mas aqui é uma interação bem parecida. Então, a gente tem aqui esses dois recebedores. Eu quero que vocês olhem as rotas deles, principalmente, para a gente ver essa interação. Aqui, espaçamento. A ideia é que esse cara consiga fazer a pick play aqui nesse defensor, afastando ele para o fundo. E olha o espaço que a gente tem aqui para encaixar a bola e para ganhar mais jardas. Aqui não necessariamente foi a leitura do que hoje, porque a gente tem um blitzer saindo mais ou menos desse lado. E a opção também deu certo aqui, foi ganho de jardas. Mas é só para exemplificar a pick play, não necessariamente recebendo a bola. Agora um exemplo de jogo internacional. Uma jogada de México e Estados Unidos na final do Intercontinental do ano passado. Então a gente tem uma hit aqui e a gente vai ter um recebedor passando por baixo. Numa play que foi bem caótica, mas gerou o espaço necessário, né? Então a gente tem aqui uma bagunça. Ele consegue efetivamente bloquear. E aí é um caos, né? Não tem tackle, sobe flag, os caras vão discutir. E nisso aqui sai um TD pro México. Que acabou não ganhando, né, o jogo. E aqui outro exemplo de como isso é importante também. Aqui a filmagem não fica tão boa, mas a gente tem uma pick play também, que é a interação desse center atacando o externo, meio que abrindo seu stem para que esse recebedor tenha toda essa lateral aqui para receber e ganhar jardas depois da recepção. Foi uma grande final também, então vale a pena assistir. Recepção, ganha jardas. Passando um pouco para a jardagem, né? A importância da jardagem e... Falando agora das jardagens e ganhando esse espaçamento de campo.
Então, a jardagem é basicamente um parâmetro de execução. Então, a gente tem que ter disciplina para executar o verdadeiro desenho da jogada. Então, a gente tem que ficar atento sobre como que o nosso playbook é feito, porque tem playbooks que não tem essa jardagem travada, mas tem playbooks que tem, justamente para entender ou prever o comportamento da defesa a partir do seu estímulo. Então, a gente tem nada mais nada menos que uniformização dos estímulos dados para a defesa. A gente também busca com as jardagens gerar vantagens em isolations, né? Seja trazer a defesa um pouco para frente ou afastar essa defesa para o fundo para ganhar esse 1 a 1 numa bola curta. E no fim do dia, a gente quer receber e gerar esse 1x1 no recebedor do check down, principalmente. Buscar fazer esse primeiro cara errar, caso a gente opte por o check down. Sobre disciplina de jardagem, eu quero que vocês façam a seguinte reflexão. Correr mais lente de 3 jardas, barra 3 passos, é diferente, é uma rota diferente de só correr o mais lente. Por quê? Cara, a gente tem uma padronização de estímulo aqui em 3 jardas, 3 passos. Então é o seguinte, cara, você vai dar 3 passos ou você vai dar 3 jardas e vai cortar. Por que isso padroniza, Gabriel? Porque basicamente você controla você controla a expectativa de como a defesa pode se desenhar. Então vamos supor que a maioria das defesas ficam em, sei lá, 7, 5 jardas, ou a jardagem que tu quiser aqui. Eu tô ignorando o blitzer aqui, tá? Nesse momento. Cara, se tu corre 3 jardinhas e vai para dentro, você, dependendo dos padrões defensivos, você pode esperar, ou se esse cara aqui vai descer, se esse cara vai te acompanhar, você cria padronizações de estímulos. Mas, cara, como que você vai esperar o que vai acontecer se, porventura, você vem aqui uma vez, corre em 3, beleza, corri em 3. Mas a minha segunda rota é em 5. A minha terceira eu faço quase que uma post. Você entendeu que não tem como o seu quarterback ou o seu play caller entender o que está acontecendo com a defesa? Porque você está aleatorizando a execução da jardagem. Óbvio, isso depende de estímulo para estímulo, playbook para playbook. Mas assim, correr mais lente é diferente de correr mais lente de 3 passos barra jardas. Então tenham isso em mente. Essa padronização é importante para você prever o seu comportamento defensivo, né? O time que está do outro lado, como ele pode atacar a sua rota. Como eu disse, né? Basicamente uniformizar esses estímulos para a defesa. Você entender... Eu gosto de entender o flag e as chamadas do futebol americano no geral como é um teste de hipótese, gente. É um teste de execução barra hipótese. Você tem a sua chamada ofensiva, onde você espera que os espaços estão, e a defesa vai contra-atacar num teste combinatório de probabilidade de como ela vai cobrir o campo. Só que não necessariamente você precisa dessa informação na hora. Então, se você correu uma rota ou fez uma jogada que abriu espaço uma vez, você pode começar a prever esse espaço nas próximas jogadas. Então, vamos voltar aqui para a nossa luzinha toda descalibrada. Vamos lá. Tem aqui uma defesa já um pouco mais declarada aqui. Nesse tipo de formação, com o blitzer saindo daqui. Vou botar ele menorzinho, tá? Cara, você executou uma vez, viu que o espaço estava ali, estava aqui nesse espaço. Você pode prever, óbvio, que a defesa também não é nenhum tipo, não é um ser estático que não se ajusta, mas você pode prever esses espaços aqui, talvez, né? Como espaços imediatos aqui, sabe? Numa próxima jogada, se você vê a defesa assim, você pode esperar que ela vai abrir esses mesmos espaços e a partir daí você executa suas rotas, suas chamadas, como que você quer jogar com esses caras, rotacionar, atacar, espaço, etc. Mas vocês entendem que por ser uma análise de combinação, você precisa ter pelo menos o que você controla padronizado. Para você tem que ter certeza do que você está fazendo, para você poder
tentar identificar o padrão do outro e aí atacar o padrão do outro. Acho que ficou melhor assim. Essas jardagens também são importantes, não necessariamente só para espaços imediatos. Mas vamos voltar aqui com a nossa defesinha de novo, nossos quadradinhos. A gente tem aqui. Show, a nossa defesa. Agora eu vou botar o nosso ataque aqui, querido. Aqui em campo. Com o QB lá atrás. E aí eu vou desenhar as nossas queridas rotas. É esse cara vindo aqui numa fly. Esse cara vindo aqui numa post. Esse cara vindo numa out aqui. Out, barra dragão, drag, etc. E outra fly aqui. A tendência é que esses 3 defensores que têm rotas fundas, eles vão pro fundo. E aqui que tá a mágica. Tu não necessariamente corre essas rotas para receber. Óbvio que se a defesa errar, tu vai pegar o que ela der, né? Então se ela der o TD para você, show. Mas aqui, ó, a gente tem um combate 1 para 1 com esse center ou esse slot com muita vantagem para fora. Então você tem 1 a 1. Então, muitas vezes as jardagens não são necessariamente para você receber, mas sim para você puxar a marcação para o cara do check down efetivamente ter um defensor contra. E aí você tem um campo todo para driblar esse cara e ganhar o maior número de jardas possíveis. No fim do dia a gente visa facilitar o primeiro erro desse cara. E acaba sendo um escalonamento, né? A partir do momento que o primeiro cara erra, é uma sucessão de sucessagens, né? Uma sucessão de erros que pode estar acontecendo no sistema defensivo. Ele pode colapsar e você fazer um TD, como a gente vai fazer ver nesses exemplos aqui. Então aqui a gente já começa com a final do europeu de flag football. Então, olha como esses caras estão indo para o fundo, todos esses aqui, né? A gente tá vendo uma ação vertical desses caras. Tudo isso para gerar 1 contra 1. Esse cara recebe, ele tá marcado de certa forma aqui, né? Claro que talvez mal marcado, mas ele ganhou uma separação. E olha como ele só tem um cara. Cara, tu vê o frame aqui do momento que ele recebe, ele tem um colega aqui perto. Então ele tem 1 para 1 defensivo. A jogada desses caras aqui, esse cara aqui ele não recebeu, mas ele fez um trabalho do caralho, porque ele levou o defensor, ele criou o espaço que precisava, claro, aliado ao design da jogada. 1 para 1. O que acontece? Errou. Errou um, quase errou o outro. Mas ó, só nesse primeiro erro que ele causa, nessa primeira forçada, são 10 jardas aqui que ele ganhou. Então olha a importância de você saber jogar sem a bola. Não necessariamente você ser o target. Aqui a Áustria vai responder também. Então a gente vai assistir. Correram. Uma rota curta cruzando aqui. Recebeu. Cadê? Todo mundo afastado. Ele ainda consegue quebrar bastante aqui. A defesa da Alemanha até que respondeu bem. Mas ele fez o primeiro cara errar. Aqui mais um exemplo. Bola no curto. Espaçamento. Atacaram o espaço certo. Bastante espaço para correr. Caminhão de jardas. Nem necessariamente precisou fazer uma pessoa errar. Tinha bastante espaço no campo. Mas olha como o trabalho desses caras que não recebem a bola é importante pra caramba, né? Então, a gente tem que ter isso em mente como recebedor. E aqui para concluir, cara, você deve e pode impactar o desempenho do seu ataque sem ao menos encostar na bola. Então, tenha o foco de se prender nas suas execuções, de aprender o que a jogada quer que você faça, quem você precisa levar para o fundo, como você precisa levar esse cara para o fundo, ou quem você precisa atacar, dependendo da formação defensiva. Você precisa entender o que cada rota faz dentro da sua jogada. Então, estudem, vejam os vídeos dos seus times, anotem, vejam outros times, peguem referência, isso é muito positivo. E por fim, vencer teu 1 para 1, teu X1 na rota é muito importante. Não é esse o ponto. Não estou falando aqui que você não tem que ganhar a sua rota, que você não tem que pegar a sua bola na cabeça, que você não tem que queimar alguém. Mas tão importante quanto é você abrir o espaço no campo para que o seu time ganhe 1 para 1 e não só você. Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa qualquer confusão aí. Eu ainda estou aprendendo a melhorar esse formato. É um teste, então qualquer comentário é muito bem-vindo. Tamo junto, obrigado e até a próxima.